vamos falar de PetroRio, óleo e gás. Inclusive a gente deu um spoiler sobre esse movimento de alta dos preços do petróleo. Cabe frisar, ali no início da pandemia, lembra aquela distorção de preço? Os contratos futuros negociando a níveis negativos? Sim, isso inédito assim, no mercado. Era uma simetria. Todo mundo em choque. Sim, justamente. O mundo ainda ele estava com várias dúvidas. Foi aquele choque muito grande que a gente teve ali em março, abril, desde o início da pandemia de fato. E isso mexeu bastante com essa indústria. Só que, pouco tempo depois, o petróleo chegou a bater $20, 25. Olha hoje. Movimento de mais de 90 já dólares. beirando $100 por barril. Mirando 100. Então a gente teve ao longo desse tempo alguns condicionantes, a gente pode citar aqui, não é, João? Sobre essa forte recuperação da commodity. A própria reabertura das atividades econômicas mundiais, setores importantes que consomem muito essa commodity. Esse é um fator dessa demanda. A gente coloca também algumas tensões geopolíticas nesse meio de caminho ao longo desses 2 anos para cá. Desde tensões no Oriente Médio. Cabe destacar a tensão mais evidenciada agora, Rússia e a Ucrânia, que também gera volatilidade. A Rússia é um integrante da OPEP+, que são os maiores produtores e exportadores dessa commodity, mas principalmente um movimento muito grande de demanda por causa da recuperação da atividade econômica mundial. Então a gente viu ali o petróleo, ano passado subiu mais de 50%. Isso. Petróleo do tipo Brent, que é referência para várias companhias aqui, como a Petrobras, a PetroRio, 3R, enfim. E também esse ano mais de 20%. Então cabe nós avaliarmos sempre todos esses movimentos geopolíticos que podem adicionar pressão nos preços. Inclusive, houve uma tentativa de liberação de reservas por parte de países importantes, como o próprio Estados Unidos, China, tentando aliviar, tentando colocar mais oferta, porque a demanda, o mundo ainda está muito desequilibrado. A demanda está aqui, a oferta está aqui. Então, assim, o preço com certeza. sobe muito. Temos ainda um desarranjo na cadeia produtiva global, alta nos custos de frete, armazenagem. Isso tudo está impactando. Não à toa a gente tem inflação, não somente no Brasil, mas em várias economias do mundo. E as tensões geopolíticas que você comentou acabam agravando ainda mais, né? Porque quando a gente vai olhar, a Rússia é uma das grandes fornecedoras de energia ali para a Europa como um todo. E aí, essa questão com a Ucrânia começa a ameaçar embargo de um lado, embargo do outro. Isso poderia acabar afetando, né, as relações ali da Rússia fornecer energia, e isso acaba sendo inflacionário ainda mais para os preços das commodities energéticas, né, como o caso do gás e do petróleo. Sim, justamente. Então, essa elevação de preços muito grande acaba que adiciona inflação, não somente no Brasil, mas a inflação vista em vários outros países. Mas, feito essa análise, vamos para os números da PetroRio. PetroRio, João, que é uma empresa que a gente acompanha já há alguns anos, tivemos boas recomendações num passado não tão distante. Tivemos uma recomendação em 2019, em que batemos aproximadamente 88% de ganho. E a principal, né, João? Acredito que foi um retorno assim... Uma porrada. Foi um bom resultado, de mais de 200%. Indicamos PetroRio na compra um pouco depois desse movimento de início de pandemia, ali em abril, encerramos na virada entre novembro e dezembro, com resultado de mais de 200%. 214% para ser um pouco mais preciso. Um grande resultado. Então, muitos clientes, toda vez que a gente fala de PetroRio, eles têm essa memória. Opa, boas recomendações e PetroRio, né? Tem um casamento ali nesse sentido. Mas, falando dos resultados, números muito fortes, mais uma vez, resultado operacional com crescimento muito grande, muito em função também desse crescimento de preços da commodity referência, que é o petróleo do tipo Brent. A gente até, pelos resultados das empresas lá de fora, né, que reportaram um pouco antes, a gente já tinha esse sentimento de que os preços médios negociados no quarto trimestre seriam maiores, e pelo preço de agora, né, o primeiro trimestre de 2022 também promete. Sim, justamente. Então, o preço referência médio do petróleo do tipo Brent ficou na casa de $79, um pouco acima, é verdade. Então, isso motivou e impactou favoravelmente as métricas operacionais dessa companhia, até mesmo a valorização do dólar também impactou positivamente para os seus resultados, e a empresa reportou lucro líquido de mais de 894 milhões, uma alta de 32% na comparação do quarto trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2020. Mas um dado chama muita atenção, João. O lifting cost, que é o quê? O custo de extração do petróleo, que foi o menor reportado da empresa, um resultado histórico. Isso acaba diminuindo os custos e a empresa
fica cada vez mais geradora de valor para os seus acionistas, não é, João? Com o custo vindo para baixo e assim, a empresa operacionalmente bem eficiente, né? Então, com o preço do petróleo subindo, a alavancagem operacional que essas empresas vivenciam é muito forte, né, Lucas? Sim, justamente. Uma medida que a gente gosta bastante é o ROIC, que ele é o retorno sobre o capital investido. Quanto maior, melhor. Né? Multiplica por 100 para saber a porcentagem. E normalmente a gente compara esse ROIC com o WACC. O que é o WACC? É o custo médio ponderado de capital. É como a empresa se financia. E o financiamento dessas empresas vem de custo do capital próprio, dos acionistas ali, e também de terceiros, que seriam os financiamentos que a empresa faz, né? Dívidas, enfim. Então, o ROIC hoje da PetroRio, acima de 20%, é um ROIC muito importante para o padrão dessa indústria. A gente percebe também margens operacionais cada vez mais crescentes, o EBITDA também, que atingiu o valor de crescimento de mais de 100%. Portanto, nós entendemos que é uma empresa operacionalmente falando muito redonda e com esse viés de alta do preço do petróleo. A tendência é que a gente tem um primeiro trimestre. A gente vai saber esses números do primeiro trimestre de 2022 lá no meio do ano, maio, junho. Mas a expectativa é de números bem fortes, bem robustos. E assim, falando um pouco mais da PetroRio, eu acredito que seja um dos casos mais emblemáticos de turnaround. Turnaround é reestruturação operacional. Ela era a antiga HRT. E o foco também da empresa mudou ao longo desses últimos anos, focando principalmente na exploração de campos maduros, em que o risco exploratório ele é minimizado. Portanto, há uma transformação operacional muito bacana na empresa, além do próprio programa de aquisições. Foi adquirindo vários campos, adicionando isso e também revitalizando e redesenvolvendo os campos já sob o seu portfólio. Então, isso permite que a empresa venha a cada vez mais, com aquisições, aumentar a sua produção, com os campos e o redesenvolvimento desses campos também, incrementar ainda mais valor em termos da sua própria produção, de óleo e gás, enfim. Então, em resumo, nós identificamos a PetroRio como uma boa recomendação para os clientes mais antigos que nos acompanham há alguns anos. Sabe que nós temos bons calls nesse papel e a nossa visão é construtiva para a PetroRio com preço-alvo em R$ 28 em 2022.